conhece o livro que todo mundo tem que ler para o tema eu lembrei do Supremo Propósito, né? Muito bom. Vamos orar? Senhor, nós entregamos esse tempo a Ti. Que o Senhor venha, que o Senhor traga iluminação sobre a nossa mente, mas principalmente o nosso coração. Que as Tuas palavras possam penetrar e chegar onde preciso. Pedimos, Senhor, e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Acho que muitos sabem, meu nome é Christopher, sou um dos família Walker. Meu pai, John Walker, acho que muitos já ouviram falar, foi um homem que sempre inspirou com essa ideia do plano geral de Deus da Bíblia toda. Nós somos criados, nem eu, nem Haroldo, meu irmão, nem nenhum de nós nunca fizemos uma escola bíblica, um seminário, mas o culto devocional na nossa casa era uma escola bíblica, e a gente sempre aprendeu muito sobre nós aprendemos a olhar para a Bíblia com esse olhar assim, qual que é o plano de Deus, o que Deus está querendo fazer. Ontem a minha filha, Eliana, que vai falar com vocês amanhã, ela me pediu uma coisa impossível. Ela falou assim: pai, fala em uma frase o que a Bíblia está falando, qual que é o propósito de Deus. Aí eu falei uns 15 minutos para ela, depois assim, acho que eu não falei numa frase, né? Porque claro que a gente seria bom conseguir falar em poucas palavras, sintetizar o propósito de Deus em toda a palavra, mas é muito difícil. Tem muitas maneiras diferentes de falar, de olhar o plano de Deus. Acho que vocês vão ouvir várias, né, esses dias. O plano de Deus para habitar com o homem, o plano de Deus para se casar. Tem várias maneiras, vários títulos, vários prismas, várias maneiras que a gente tem de olhar para o plano de Deus. E eu vou falar um pouco com vocês sobre o novo homem. O novo homem não é um termo muito usado na Bíblia. Não sei se vocês sabem onde tem. Alguém sabe onde tem? Deu a dica, né? O novo homem é uma expressão usada dessa forma em Efésios 2, e nós vamos começar olhando esse texto em Efésios 2, porque é um texto muito chave, tem tudo a ver com esse mesmo assunto, né, que vocês ouviram de manhã com Daniel, em relação assim, ao propósito de Deus para Israel, o propósito de Deus para as outras nações, mas é uma das maneiras, né, um dos termos que a Bíblia usa para falar sobre isso. Esse daqui é para você ter uma ideia de onde que eu estou. Esse aqui é o meu esboço de hoje, tá? Então, na hora que eu chegar no quarto ponto, você sabe que eu estou chegando perto do final, né? Efésios 2. Vamos começar no versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado, e aqui você vai ver exatamente para a quem ele está se dirigindo, e você vai ver assim, exatamente o contexto. Lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse versículo 12 é uma síntese bem, assim, uma definição bem forte
de como era a situação, de como que a situação de gentios antes da nova aliança. Então, naquele tempo, todo o tempo anterior à vinda de Jesus, os gentios estavam nessa condição, sem Cristo, sem o Messias, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Então, na continuação, quando ele fala, os que estavam longe são gentios, os que estavam perto são judeus. Então, ele já definiu, vocês que eram gentios, estavam longe, não é necessariamente longe geograficamente, vocês estavam longe de Deus, longe da comunidade, vocês estavam desligados, vocês não pertenciam. Então, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Eu vou parar um pouco aqui, que eu quero enfatizar uma coisa, nós vamos continuar lendo. Quando nós falamos sobre o supremo propósito de Deus, o propósito de Deus na Bíblia, o plano eterno, o propósito eterno, né, tem todos esses termos. Quando nós falamos sobre o plano que Deus tem, o centro de todas as coisas, o centro do plano, o que possibilita o plano, o que tornou o plano ser possível de repente, é a cruz de Cristo. A cruz está no centro do plano de Deus. A pessoa do Messias, a pessoa de Jesus, a encarnação, envolvendo tudo isso. Então, aqui eu estou partindo aqui de Efésios, já depois da nova aliança, mas esse texto nos mostra como era a situação antes, e nós queremos entrar um pouquinho para entender qual é o propósito de Deus, o que Deus quis desde o início, o que Deus continua querendo, o que falta acontecer. E como eu disse, sim, o novo homem não é um termo que é tão usado, não sei quanto que vocês já ouviram, mas não é a expressão, não é a maneira de explicar o plano de Deus mais comum. Mas eu quero mostrar que mesmo não usando o termo novo homem, isso é uma das maneiras de explicar, de expressar o que Deus quer. Então prestem bastante atenção nesse texto. Então, a situação dos gentios antes da vinda de Jesus, totalmente cortados, totalmente desligados. Deus vem trabalhando desde o tempo de Abraão com o povo de Israel. Um ou outro gentio entrou, mas de maneira geral os gentios não faziam parte. E então agora Paulo, que ele vai falar em Efésios, ele fala em outros lugares, ele fala a respeito de um mistério. Ele não, quando Deus falou com Paulo, ele foi conferir com os 12 apóstolos, ele não recebeu algo diferente no sentido assim, os 12 que andaram Jesus pregaram uma coisa, agora vem Paulo e prega uma outra coisa. Não, o que ele recebeu, bateu, conferiu, mas Paulo disse em muitos lugares, inclusive em Efésios, ele fala assim que Deus deu a ele a revelação de um mistério que não era conhecido em tempos anteriores. Então, esse mistério que vai aqui em Efésios, que vem com essa terminologia de novo homem, esse mistério fala do propósito eterno de Deus, do supremo propósito de Deus. Então, vamos tentar captar, e outra coisa que eu vou chamar a atenção antes de continuar a leitura, é que em quase todas as passagens, todos os lugares que fala da cruz, da obra de Jesus na cruz, nós temos uma ênfase muito grande, porque é a grande ênfase, na reconciliação, na ligação do homem com Deus.
não tem propósito eterno de Deus sem ligar o homem a Deus. Então, na maioria das passagens, eu estava pensando assim, eu não fiz assim uma pesquisa especificamente sobre isso, mas eu não conheço outra passagem além de Efésios 2 que mostre assim uma outra dimensão, uma coisa muito importante que geralmente é ignorado por nós sobre essa obra central de Jesus na cruz. Ele vai falar algo diferente. Eu quero, assim, eu gostaria que vocês acompanhassem e tentassem ver o que tem de diferente aqui quando ele fala sobre a obra da cruz. É um ângulo, é uma perspectiva, é uma ênfase um pouco diferente. Então, é diferente de outras passagens, de outras partes que falam sobre a obra de Jesus. Então, a partir do versículo 13: agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, ou de dois grupos, acho que no original não tem povos assim, de dois, Ele fez um. Como Daniel falou, onde você já viu isso antes? De dois, Ele fez um. Quem são esses dois? De dois, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse. Ele está criando algo novo. Dos dois, Ele cria em si mesmo. A minha tradução aqui fala uma nova humanidade, mas a maioria das traduções que falam um novo homem. Então esse é o texto, esse é o lugar nas Escrituras que fala sobre o novo homem. Versículo 15: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a quem? A vocês que estavam longe, que são gentios, e paz também aos que estavam perto. Quem são os que estão perto? Os judeus. Os judeus não estavam, eles estavam na comunidade. Tem uma longa história que nós temos tudo nas Escrituras, mas eles também precisavam, da mesma forma. Eles não tinham alcançado o que Deus queria, o grande propósito dele. Então Jesus veio, ele trouxe paz para os que estavam longe e trouxe paz para os que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Vocês já não são, vocês, gentios, não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Não, santos. Os gentios se tornam concidadãos. Os gentios também estão chegando por meio de Cristo, também eles fazem parte da igreja. Então os santos aqui não são a igreja. Os judeus, vocês que estavam longe, vocês agora não são imigrantes, peregrinos, aceitos. Tudo bem, agora você faz parte. Não, agora vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Alguém achou? O que está diferente? Qual que é a ênfase aqui? Ele fala sobre reconciliação do homem com Deus? Fala, porque no versículo 17,
16. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Então aqui falou sobre a reconciliação com Deus. Mas no restante, o que ele está falando? Qual que é a grande ênfase? É uma passagem sobre a cruz. É uma passagem sobre o que Jesus fez na cruz, o seu sacrifício, no grande e eterno propósito de Deus, antes da fundação do mundo, de viabilizar, de tornar possível o que Deus gerou, o que Deus planejou quando Ele criou a terra, quando Ele criou o universo e quando Ele criou o homem. Ele tinha um propósito, Ele tinha um plano. O homem estragou o plano com o pecado. Deus começou o plano de redenção. Tudo faz parte, não foi perdido, não foi só para mostrar que o homem não podia, tinha uma razão de ser, mas nada poderia acontecer se não fosse a cruz. A cruz é o centro. A cruz é Deus intervindo na história para tornar possível aquilo que Ele planejou antes de criar o homem. E o que nós sempre pensamos é que essa cruz é totalmente verdadeiro, não é nenhum engano. O que Jesus fez na cruz foi reconciliar o homem com Deus. Mas essa passagem enfatiza uma outra coisa. O que é? Judeus com gentios. Agora eu quero que vocês façam um exercício, assim, talvez agora talvez não dê tempo para escrever, mas começando no versículo 14, eu contei aqui 11 afirmações. Eu sempre o número 11 não tem nada de significativo, não é um número bom. Pode ser que tenha mais, ou pode ser que você consiga resumir em menos, mas eu contei 11 repetições em que ele fala praticamente a mesma coisa. Ele repete. Vocês notaram uma repetição? Desde o versículo 14, ele vai falar quase a mesma coisa, às vezes usando até as mesmas palavras. Quantas vezes que ele fala em inimizade? Quantas vezes ele fala de paz? Quantas vezes ele fala de ambos? Quantas vezes que ele fala os dois se tornam um? Então vamos começar no versículo 14 e vamos numerar, pelo menos da maneira que eu pude contar. Versículo 14. Ele é a nossa paz. Primeira afirmação. Ele é a nossa paz. Número 2. De dois povos, ele fez um só. De dois povos, ele fez um só. Todo mundo sabe que dois povos não são duas etnias, né? Dois povos são judeus, que é uma nação, que é uma etnia, que é... Mas o outro, quem que é o outro? Quem que é o segundo? É todo mundo, todos os demais, que são o resto. Né? Então, claro que ele tem o propósito de unir todos os povos, mas aqui ele está fazendo uma grande divisão, uma grande separação. Existe uma grande separação entre o povo escolhido e os povos não escolhidos. Desde o momento em que Jacó amava José mais do que todos os outros, você tem duas classes de filhos: o filho amado e os outros. E essa é a história que gerou essa situação. Você tem um povo escolhido, que Deus escolheu, Êxodo 19, porque vocês são um povo escolhido, eu chamei vocês são minha propriedade peculiar, toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês
Então você tem um povo escolhido e todos os outros povos não são escolhidos. E essa é uma situação difícil. Então, é isso que ele está falando aqui. Então, primeira frase, ele é nossa paz. Segunda, dos dois povos ele fez um só. 3, quebrou a parede de separação que estava no meio. E como é que chama essa parede? Inimizade. Inimizade. É que essa tradução é um pouquinho diferente. Na outra tradução que eu estava seguindo, a frase número 3 é que ele quebrou o muro da divisão, e tem uma tradução que não coloca só inimizade, mas eu coloquei a quarta frase em que ele aboliu a inimizade. Então seria eu estou colocando isso aqui só para ver assim como que ele vai repetindo a mesma coisa, qual que é a ênfase desse texto que fala sobre o novo homem. Então, aboliu a inimizade, número 4. Número 5, no versículo 15. Aqui também assim, eu fiz essas frases numa outra tradução, então às vezes inverte a ordem, né? Mas a quinta que eu coloquei assim, dos dois ele criou um novo homem. Número 6, estabeleceu a paz. Número 7, ele reconciliou os dois em um só corpo pela cruz. Número 8, ele matou a inimizade. Destruiu a inimizade. Está no versículo 16. Número 9, ele pregou paz aos dois. Número 10, ambos, versículo 18, ambos têm acesso ao mesmo Pai. E número 11, nós não somos estrangeiros, nós somos concidadãos. Então isso aqui é só para vocês seguirem esses textos e ver quantas vezes que ele enfatiza essa obra que ele fez na cruz. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o que eu quero colocar para vocês, é claro que a ênfase maior das Escrituras, a base de tudo é a reconciliação entre o homem e Deus. Esse é o ponto, é fundamental para tudo. Mas o que eu quero dizer é que em Efésios 2, uma obra que ele fez na cruz, que ele comprou, que ele conquistou, que ele efetuou na cruz, que faz parte dessa obra central do plano de Deus, é unir os escolhidos com os não escolhidos em um só corpo, quebrando a inimizade entre eles. Lógico, os não escolhidos estamos falando por meio de Jesus. Em outras palavras, quando nós mantemos, assim como o que você diz, se uma pessoa não aceita a obra de Jesus para nos reconciliar com Deus, ou se nós continuamos no pecado depois de conhecer a reconciliação com Deus, nós estamos, como Hebreus fala, nós estamos tornando vão a obra de Jesus na cruz, não é isso? Se nós não aceitamos, ou se nós falamos que aceitamos, mas nós continuamos como se não tivesse feito essa obra por nós, nós estamos tornando a obra de Jesus na cruz em vão. E a mesma coisa aqui. Se nós continuamos com esse muro de divisão entre judeus e gentios, essa inimizade, nós estamos desfazendo a obra de Jesus na cruz. Então, para mim, esse impacto
tem sido muito grande. Todas as divisões foram eliminadas por Jesus na cruz. Essa aqui é uma divisão fundamental. Mas as divisões dentro de uma família, as divisões dentro de uma igreja, as divisões raciais, todas as divisões, elas foram destruídas por Jesus na cruz. E quando nós não reconhecemos, é claro que isso não é uma coisa que nós vamos conseguir efetuar por nós mesmos, mas quando nós não acreditamos que isso é o novo homem, por isso que eu quero dizer assim, o novo homem não é um assunto apenas de Efésios 2, isso está realmente na Bíblia toda, isso realmente está dentro do propósito eterno, supremo de Deus. Agora, eu evidentemente estou só tocando rapidamente em cada um desses pontos, porque alguns desses assuntos são bem extensos. Se você for entrar, se você realmente quiser conhecer mais, assim, vale a pena aprofundar. Mas a pergunta é a seguinte: mas por que tem, de onde veio essa divisão entre judeus e gentios? A gente não precisa, assim, de onde que vem as divisões? Tiago fala, Paulo fala em Gálatas, obras da carne. De onde que vem as divisões? Mas vamos pensar especificamente, sim, nesse drama, nessa situação calamitosa que Jesus veio para resolver. A obra de Jesus na cruz, eu acho que vocês não pegaram o impacto ainda, né? Mas a obra de Jesus na cruz não foi só para reconciliar a minha vida com Deus. Isso pode ser uma salvação individual, isso pode ser não só individual, mas nosso grupinho. Isso pode ser uma coisa assim muito particular. O propósito de Deus é muito grande. Se nós vamos falar sobre o supremo propósito de Deus, nós temos que pensar assim, o que Deus queria fazer com a humanidade. E tem um paradoxo, tem um dilema aqui, que é o seguinte: quando Deus separou a descendência de Abraão e criou uma nação separada, foi Deus que criou uma divisão entre judeus e não judeus. Foi Deus que criou. Quem é culpado desses dois povos? De onde que veio essa inimizade? Claro que Deus, o propósito de Deus não era que houvesse inimizade. O propósito de Deus, qual que é o chamado de Deus para Abraão? Sai da tua terra, parentela, vou fazer de você uma grande nação, vou te dar uma terra, mas o que mais? Eu vou fazer de você, da sua descendência, uma bênção para quem? Para todas as famílias da terra. Então o propósito de Deus não era divisão. O propósito de Deus era formar. Sempre Deus quer, assim, um amigo meu fala assim, só Deus, que é Deus, tem o luxo de escolher o jeito mais difícil de fazer as coisas. Porque Ele poderia ter feito de um jeito, a nosso ponto de vista, Ele poderia ter feito de um jeito mais fácil. Não faça um povo escolhido. Se revele para judeus, para árabes, para turcos, para europeus, para chineses, se revele para todo mundo, e todo mundo vai se recebendo e se juntando. Nós também temos a mesma coisa. Mas ele escolheu, não porque Ele queria que houvesse essa divisão. Por que Deus escolheu um povo? Eu sempre estou fazendo uma pergunta que talvez nós, como seres humanos, não temos o direito, nós não temos nós não podemos sondar todo o raciocínio de Deus. O pensamento de Deus são muito acima dos nossos pensamentos, mas até onde nós conseguimos entender nas Escrituras, Ele sempre quer trabalhar com o povo de Israel e com a igreja, da mesma forma. Ele sempre quer trabalhar em parceria conosco.
ele não trabalha em massa. Ele começa sempre com família, com um pequeno povo. A maneira como ele divide, como ele multiplica, é através de formar essa comunhão, essa parceria, essa unidade como tem na Trindade. Ele quer multiplicar isso. Isso não é feito, o reino de Deus não é uma pirâmide em que você faz assim, tem um rei que é Deus aqui em cima, e ele faz todo mundo aqui obedecer suas ordens. Tem alguma coisa errada com isso? Deus é o rei, ele é supremo, mas isso aqui não é o jeito que Deus pensou em reino de Deus. O jeito que Deus pensa em reino é dividindo. A noiva vai sentar com Jesus no trono. Ele quer compartilhar. O que Deus está esperando para voltar para a terra e botar todo mundo debaixo do domínio dele e fazer todo mundo obedecer suas ordens? O que ele está esperando? É uma pergunta que a gente pode fazer legitimamente. Deus, o mundo está pegando fogo, o senhor podia voltar e pôr ordem nessa bagunça aqui. Já está passando de hora. Quantos anos que a gente já viu que o homem só bagunça, só atrapalha, só impede? E Deus, que é Deus, ele tem o luxo de fazer as coisas do jeito mais difícil. Qual que é o jeito mais difícil? Transformar gente em amigos dele, em companheiros, em parceiros. Israel, nós ouvimos hoje de manhã, é a noiva. Israel, Deus quer casar com Israel. Deus não quer só Israel, Ele quer muitos filhos. Ele quer a bênção para todas as famílias da terra. Então Ele escolhe, Ele tem um povo escolhido. Aqui tem um versículo que... Como assim? Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Em Colossenses ele fala que essa lei era contra nós, era um inimigo nosso. Mas a lei é boa, as ordenanças são boas. Tem distinção aqui, que ele não está falando que a lei de Deus é contra nós, mas Deus deu ordenança, Deus separou o seu povo para ser diferente de todos os povos na face da terra, não para fazer divisão. Deuteronômio 4 fala que era para todos os povos da terra olhar para Israel e falar assim: que Deus tremendo vocês têm, que Deus sábio, que ensinou vocês a viver de uma forma sábia, de uma forma diferente. Salomão, na sua oração para dedicar o templo, ele fala assim: que todos os povos da terra possam olhar para essa casa onde está o teu nome e possam ser atraídos, possam ver que o Senhor está aqui. Então Deus não queria que essa separação de escolhido, de povo escolhido, fosse algo que separasse. Pelo contrário, era para ser uma bênção. Mas tinha que vir o Messias, porque sem o Messias, sem Jesus vir, sem a cruz, esse plano maravilhoso não aconteceria. Por isso que a cruz é o centro de todo o propósito de Deus. E nesta cruz, Jesus resolveu o problema dessa inimizade, porque Ele aproximou aqueles que estavam longe. Então, por isso eu fiz questão de ler essas 11 frases, porque todas elas falam de paz. É paz com Deus? Sim, é paz com Deus, mas nessa passagem Ele está falando sobre paz entre os povos. Ele está falando sobre essa divisão. Lembra a história de Pedro e Cornélio?
que era para Pedro ir na casa de Cornélio. E Pedro falou assim: eu não posso ir na casa de Cornélio, ele é um imundo. Ele teve que ver aquela visão 3 vezes. E eu gosto muito daquele versículo que está em Atos 10, quando Pedro finalmente, com muito custo, ele chega lá, entra lá, e Cornélio dá o testemunho dele, e Pedro fala assim: agora eu percebi que Deus está olhando para todos os povos, sem exceção. Caiu uma ficha. E ele, como bom judeu, discípulo de Jesus, não tinha conseguido entender. Por isso esse mistério, e isso tem tantas ramificações, tantas implicações, e eu não sei, a gente não sabe como pôr isso em prática, mas isso aqui é algo que pode transformar a nossa prática, porque a igreja, ela faz do jeitinho dos judeus, achando que só nós somos escolhidos e que a gente não pode se misturar, e não é para misturar no sentido de seguir as coisas que o mundo faz, mas nós nos separamos do jeito errado. E o que ele está dizendo é que em Cristo as barreiras caíram. Então, quem causou a divisão entre os 2 povos? Foi o fato de Deus escolher, mas com a sua intenção de trabalhar em parceria para alcançar o mundo, mas nós, como Israel fez, a igreja também fez, nós transformamos a escolha de Deus em arrogância, em presunção, em superioridade, em barreiras que separam as pessoas de Deus. Então, na cruz, Jesus quebrou. Ele quebrou a inimizade, ele quebrou as barreiras, porque o propósito dele é formar um só. Esse um só não é simplesmente pertencemos à mesma igreja. Nós temos muitas maneiras assim, numa conferência todo mundo fica junto. Quando ele fala, ele quebrou as barreiras para formar, para criar. Ele cria algo novo. Ele forma algo novo dos 2. Agora, algumas pessoas usam esse texto de Efésios 2, eu ouvi isso há muito tempo. Algumas pessoas usam esse texto de Efésios 2 para dizer que não tem mais distinção. Não tem, assim, Deus criou os 2, dos 2 um só, mas agora não tem judeu e gentil, todo mundo é discípulo de Jesus, todo mundo é crente, cristão. E durante o que aconteceu aqui, depois da nova aliança, Jesus veio na cruz, ele tirou as divisões, mas o que aconteceu depois? Depois da nova aliança, a divisão continuou. Mudou um pouquinho de figura. Como é que foi a divisão? Antes de Jesus, quem era o povo escolhido? Judeus, Israel. Eles não poderiam ter muito contato com... Pedro não podia dar... Na lei de Moisés não mandava fazer isso. Isso era uma tradição que os judeus tinham começado, e que o judeu não podia nem entrar nem comer na casa do outro, de quem não fosse judeu. Depois de Jesus, nós temos houve um período maravilhoso, da igreja apostólica, mas depois o que aconteceu? Menos e menos judeus, mais e mais gentios na igreja. Foi? E aí o que aconteceu? Inverteu. Agora quem são os santos? São os gentios, a igreja.
Antes de Jesus, um gentio podia fazer parte? Podia, mas tinha que se tornar judeu. Tinha que renunciar, né, como Ruth fez, tinha que renunciar sua cultura, ir embora, largar tudo e se tornar um judeu. Tinha que abraçar as leis em forma de ordenamento. Tinha que abraçar tudo. E os judeus, eles aceitavam isso, era o proselitismo, era assim, podia se tornar um judeu. E depois da nova aliança, a igreja fez a mesma coisa com os judeus. Para você fazer parte da igreja, você renuncia tudo, sábado, comidas, aliança, circuncisão, renuncia tudo para fazer parte da igreja. Então o que aconteceu? A divisão continuou. Daniel explicou para nós. Da maneira que nós fazemos, o judeu acha que nós temos uma nova religião. E a barreira continua. Então, nós podemos dizer que ainda nós estamos com essa divisão. Por isso que eu falo assim, Efésios 2 é uma passagem muito chave, porque mostra que a obra de Jesus na cruz foi para que dos dois pudessem ser um só. Agora, esses dois sendo um só, é do jeito que a igreja tem ensinado? O judeu tem que deixar de ser judeu? Se você voltar umas 2 páginas em Gálatas, capítulo 3, tem 2 textos, um em Gálatas e outro em Colossenses, que fala assim, fala mais ou menos a mesma coisa, que seria, não usa o termo novo homem, mas é o novo homem. Então, Gálatas 3, versículo 28, fala assim: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, tá vendo? Não é para ter, não tem mais identidade. Muitas pessoas interpretam assim, não tem mais identidade. Então, em Cristo Jesus, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, não tem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Isso é o novo homem, correto? Isso é o novo homem. Mas qual que é o problema do jeito que é interessante quando as pessoas interpretam, às vezes não são coerentes na interpretação, porque a incoerência é assim: não tem judeu e nem gentio. Então, judeu, esqueça, não tem mais, né? Até Jesus tinha a nação de Israel, depois de Jesus acabou, não tem mais identidade judaica, não tem mais alianças, não tem mais nada. Mas ele também falou que não tem homem nem mulher. Está junto no mesmo versículo. A unidade, aí sempre volta para a trindade, a coisa mais linda que a gente pode ver, o exemplo mais perfeito é a trindade, porque tem 3 que são um só, mas eles não suprimem o outro, eles não se tornam todos iguais. O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito, eles não perdem a sua identidade. Isso lá atrás, na Idade Média, eles inventaram um nome que chama pericorese, que é unidade, é uma dança em que eles se juntam, e é como mais ou menos como você imagina assim, um átomo com um elétron girando, em que você não percebe, não tem, por muito tempo, como é uma coisa que a gente não vê com o olho nu, por muito tempo eles achavam que o átomo tinha um núcleo e tinha uns elétrons girando em órbitas, mais ou menos como os planetas em volta do Sol, e era muito definido, cada elétron ou conjunto de elétrons tinha uma órbita, mas depois eles foram descobrindo que não é tão definido, é uma dança, e eles se misturam, mas na Trindade eles não perdem a identidade, eles não perdem a função, eles não perdem a individualidade, eles não perdem a função. O Pai, Ele é Pai, o Filho, Ele é Filho, o judeu, Ele é judeu, o homem é homem, a mulher é mulher, mas são um. Assim como Ele fala que dos 2 povos
Ele fez um só. Eu perguntei, onde vocês já viram isso na Bíblia? Adão e Eva. Os dois, ou em 1 Coríntios que fala assim, por isso que o homem se une à sua mulher e os dois se tornam um. Então, gente, isso é uma das coisas mais profundas que a gente pode imaginar. Como que a unidade, você se torna um com alguém, mas isso não tira a sua individualidade. Você não é oprimido, abafado, qual que é a palavra assim? Anulado. Você não é anulado. A unidade verdadeira não anula, não sufoca, não faz você perder as suas características. A grande beleza da unidade é que cada povo, aqui nós estamos falando sobre quem é separado, quem foi separado, judeus e gentios, mas essa grande variedade de todas as raças que nós vemos no Apocalipse 7, quando pessoas de todas as raças, línguas, povos, nações se juntam diante de Deus, mas eles não perderam. Eu não sei, eu acho que não sei como é que vai ser o corpo glorificado, não sei como é que as línguas surgiram por causa da Torre de Babel, mas no dia de Pentecoste ele não tirou a diferença de línguas. Então, eu acredito que, puxa, como é difícil ficar traduzindo as coisas, né? Mas então eu acho que no reino de Deus a gente vai conseguir se comunicar, mas a ideia é que no dia de Pentecoste cada um ouvia na sua língua as grandezas de Deus. Então, pelo menos assim, nessa junção de todos os povos, tem as características, as diferenças, as culturas, cada um tem algo que lhe contribui, assim como cada pessoa. Você pode enxergar algo especial, diferente de Deus em cada pessoa. Tem algo que tem pessoas que se sobressaem, tem pessoas que se destacam. Tem um jogador no time que faz os gols, que o nome dele vai para o mundo inteiro, e os outros jogadores ninguém às vezes sabe nem o nome, mas são tão importantes quanto. Cada um tem uma função. E essa é a beleza da unidade. A unidade junta, mas sem perder a individualidade e as características de cada um. Então, depois da nova aliança, essa divisão continuou. E nós estamos chegando para o fim dos tempos em que esse mistério que Paulo falou. Então vamos continuar aqui em Efésios. Efésios capítulo 3, dando sequência aqui ao capítulo 2, ele continuou e ele fala assim, versículo 1: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Isso é mais ou menos assim, eu tô preso por culpa de vocês. Por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus. O que a sua Bíblia fala? Dispensação ou tem outra palavra? Tem uns que falam administração, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a graça, o plano de Deus vai se revelando passo por passo. Aquilo que Deus quis fazer antes da primeira vinda, Paulo está dizendo, agora tem uma dispensação. Tem algo que vai acontecer agora que não aconteceu antes. Ele vai dizer isso. A dispensação da graça de Deus, confiada em favor de vocês. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério.
conforme escrevi há pouco. Quando que ele escreveu há pouco? No capítulo 2. Ele falou assim: eu acabei de falar com vocês sobre o mistério. E o que é o mistério? Que na cruz ele aboliu a diferença. O que é abolir a diferença? Deus continua trabalhando com um grupo para alcançar os outros. Ele continua querendo sacerdócio. O que é sacerdócio? Sacerdócio é um grupo de elite que fica assim diante de Deus, só eles e Deus. O que é sacerdócio? Sacerdócio é uma parceria entre as pessoas e Deus, em que as pessoas falam com Deus, suplicam a Deus em favor daqueles que não estão naquele grupo. O sacerdócio que Deus queria com Israel é que eles fossem sacerdotes em favor das nações, em favor das famílias da terra. Então Deus sempre quis todas as famílias da terra, mas Ele começa e continua fazendo. Ele quer fazer na sua família, no seu grupo, na sua igreja. Ele quer fazer algo que possa revelar essa interação maravilhosa. Porque o que foi a oração de Jesus em João 17? Ele falou assim: eu comecei com os 12 que o Senhor me deu, e eu revelei, falando com o Pai, eu revelei o teu nome a eles, e eles agora acreditam, e agora eles estão participando dessa unidade, mas eles vão falar a outros. Ele fala assim: Pai, eu não oro só em favor deles, eu oro em favor de todos que vierem a crer por intermédio deles. Então é sempre esse princípio, não é para ter divisão, é para ter uma manifestação, um fluir do amor de Deus para alcançar as outras pessoas, sem divisão, recebendo, reconhecendo o valor de cada um. Então, ele fala: esse é o mistério que escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. O que significa isso? Quando você lê os profetas do Primeiro Testamento, eu peço licença para não chamar de Velho Testamento. Por quê? Porque velho dá a ideia assim de uma coisa ultrapassada. E o Primeiro Testamento é um caminho para a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, quando vocês leem Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os outros, você vai ver pequenos vislumbres desse mistério, mas eles não entendiam perfeitamente. O apóstolo Pedro fala isso também, fala assim: os profetas ficavam investigando, mas eles não entendiam, porque agora chegou a hora em que abriu o horizonte, abriu a visão daquilo que Deus quer fazer. Nós temos que ter uma visão do que Deus quer fazer. Deus não vai salvar todo mundo, não é todo mundo que entra na vida eterna, mas o desejo de Deus é por todos. O desejo, o anseio do coração de Deus continua sendo, e nós precisamos ter essa visão do mistério que Deus colocou no coração de Paulo. Agora, tem algo muito especial que Paulo está colocando aqui entre os judeus, o povo de Israel, e os outros povos, os outros que vão fazendo parte do corpo de Cristo. E ele vai falar aqui. Então, em outras épocas não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Eu sei que Haroldo, meu irmão, e todos nós que tivemos o privilégio de ouvir meu pai falando, ele falava muito sobre o mistério, e ele falava sobre Paulo dizer: agora o mistério foi aberto. E ele falava também isso aqui:
Assim, mas o agora que Paulo viu, depois se encobriu de novo. E que precisa ter um outro agora. Mais uma vez, séculos de tradição, de mentalidade fechada, de não entender o supremo propósito de Deus. Precisa chegar o momento em que o véu vai ser tirado e que nós vamos dizer novamente: agora o mistério está sendo revelado. Precisa ter um novo agora. Sim, Senhor. Nós precisamos enxergar, nós não estamos entendendo o que Deus quer. E aí ele fala, olha que versículo 6, esse versículo 6 é fantástico, porque ele coloca mais uma vez de uma outra forma, como ele colocou no capítulo 2, ele disse: acabou a inimizade, acabou a barreira, acabou esse negócio de segunda classe, nós somos concidadãos, mas isso não significa que Deus não tenha um propósito especial para os judeus, para o povo de Israel. Ele deu um papel para eles. Ele não tirou a identidade, ele não tirou o chamado, ele não fez uma mistura que ninguém tem mais identidade. Ele continua: nós somos concidadãos, nós temos o mesmo valor diante de Deus. O homem tem o mesmo, a mulher tem o mesmo valor, o escravo tem o mesmo valor. Não tem diferença de valor, mas tem diferenças de função. Quando ele fala em 1 Coríntios 12 sobre o corpo, ele fala: um membro não pode falar com outro membro: eu não preciso de você. O mistério é que nós precisamos dos judeus e os judeus precisam de nós. É algo que complementa, é algo que vem junto, em que cada um, e Deus não vai fazer algo só com um. Deus não vai chegar, não é bem o mesmo contexto, mas no final de Hebreus 11, lembra? Hebreus 11, o capítulo da fé. Ele chega no final do capítulo, fala de todos os heróis da fé, e aí ele fala assim: todos estes, os heróis do passado, todos estes morreram sem alcançar a plenitude, a concretude daquilo que eles estavam esperando. E aí ele fala: porque Deus reservou para nós uma parte, para que eles, sem nós, não pudessem alcançar, e nós sem eles também não. Nós precisamos das raízes judaicas, nós precisamos das promessas, nós precisamos da função que eles têm hoje, e eles precisam de nós. Eu não tenho tempo hoje para entrar em Romanos 11, mas acho que todos conhecem. Romanos 11, ele fala que vai ter uma plenitude dos gentios que vai trazer a plenitude dos judeus, e a plenitude dos judeus vai trazer a ressurreição dos mortos. Então um não vai chegar sem o outro. Josué e Caleb podem falar assim: vamos entrar, nós estamos prontos para entrar. Deus fala assim: não, vocês não vão entrar sem os outros. Então é essa interdependência. E olha que ele fala: mistério, versículo 6, quase nunca nas escrituras traz assim uma definição, né? Por exemplo, não tem definição de reino de Deus, né? não tem definições. Às vezes a gente queria assim, né? Os livros de teologia tudo tem definição, né? E a gente quer muito uma definição, e aqui tem: o mistério é, opa, ele vai falar o que é o mistério. O mistério é que os gentios são co-herdeiros. Ele vai falar 3 palavras aqui. Todas as 3 são co. Nós não temos uma palavra em português co-membros. Não sei se a gente pode inventar uma, mas assim, no grego tudo começa com sim, que é aquela assim de sincronia, sincronizar, sinfonia, todos os instrumentos tocando juntos, sabe? Sinergia, né?
Então, tudo começa com esse prefixo. São co-herdeiros, são co-membros e são co-participantes da promessa. Agora, esse irmão que vem aí de Israel, Ariel, ele tem um livro que a gente espera ter em português, que chama O Novo Homem. E ele já tinha publicado isso numa dos e-mails, né, do ministério dele. E isso, assim, ele fala sobre esse versículo e ele dá uma luz, segundo ele, né, isso está contido no significado original da palavra. Ser co-herdeiro não é igual àquela parábola de Jesus que o homem tinha 2 filhos. E um deles, o que ele fez? Assim, pai, tem uma parte da herança que é minha. Passa para cá, eu quero a minha parte. Não, o co-herdeiro, ele não herda sem o outro. Jesus, em Romanos 8, fala que nós somos co-herdeiros com Jesus. Você sabe o que quer dizer isso? Para nós opa, né? Assim, se eu co-herdeiro com Jesus, o que Jesus herda, eu vou herdar junto com ele. Agora, coitado de Jesus, enquanto a gente não está pronto para herdar, ele também não herda. O co-herdeiro, ele não herda sem o outro. Só vai herdar quando os dois, né, todos estão juntos para herdar. 1 Pedro 3 fala sobre o casal. Ele fala assim: se entendam, vocês são co-herdeiros. E se vocês não se entenderem, as orações não chegam lá. Não adianta um orar e o outro. Não estou dizendo que Deus nunca vai responder a oração, né? Mas pelo menos assim, ali ele fala que nós somos co-herdeiros, né, na família. Então, co-herdeiros, membros do mesmo corpo. O que acontece com um membro vai afetar todos. Então não é uma coisa separada. E nós somos herdeiros, co-participantes da promessa, né? A promessa em Cristo Jesus. Então, esse aqui é o mistério. E quando isso acontecer, então algo tremendo. Em Efésios 3, em Romanos 11, fala a respeito da oliveira, fala assim que quando os judeus chegarem à sua plenitude, e isso é interdependente com a plenitude dos gentios, então nós vai ter a ressurreição dos mortos, o reino de Deus, todo Israel vai ser salvo, assim, muitas coisas tremendas vão acontecer. Então isso é escatológico, essa é uma condição. Como eu falei, Deus não vai chegar para dizer assim: olha, vocês, tudo bem, vocês quiseram, vocês se esforçaram um pouquinho, mas né, vocês não deram conta, então dá licença que eu vou pôr. Claro que Ele que vai estabelecer o reino, Ele é o rei, mas Ele só vem quando tiver parceiro, quando tiver noiva, quando tiver realmente algo junto. Tem uma condição. Tem uma condição que precisa acontecer. E aqui fala, em Efésios 3, fala assim no versículo, ele fala, da qual, vamos continuar lendo, versículo 7, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação. Então lembra que dispensação é algo que precisa acontecer de acordo com o tempo. Deus tem um tempo para revelar, Deus tem um tempo para agir. A graça, o propósito, o supremo propósito de Deus vai sendo gradativamente revelado. E então a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, isso para que agora com o mistério revelado, agora sem as barreiras, agora com essa complementação, com essa sinergia,
com essa liberação de algo que não existe sem essa união. Agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é isso que precisa acontecer. Eu não comentei, mas nesse livro aqui tem um diagrama que eu tenho usado muitas vezes para mostrar que Deus tem um propósito eterno. Deus tem um propósito para a sua criação, que é representado aqui. Se Adão e Eva tivessem continuado sem pecado, teriam continuado a desenvolver. Eles não estavam no ápice ainda, eles estavam ali naquele início. E Deus queria multiplicar a sua imagem, encher a terra com a sua imagem. Esse é o desejo de Deus. Ele não desiste do seu Deus. Então teve a queda, o pecado causou essa queda, saiu fora do plano de Deus. A maioria da igreja se concentra, que é claro, esse aqui é a nossa recuperação. Sem a cruz, não tem retorno para o propósito de Deus. É muito importante falar da cruz, é muito importante falar do perdão dos pecados, é muito importante falar daquilo que Jesus fez na cruz. Mas essa parte aqui foi minha, né? Muitas vezes nós fazemos assim, pela cruz, nós vamos embora para o céu. Quando o que Deus quer é cumprir o seu propósito aqui na terra. Então a cruz nos leva de volta ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é nos tornar um novo homem. Que Deus nos ajude. Só um comentário desse último ponto Só pega o microfone ali para do agora, que o agora nos interessa, né? Bastante. Esse mistério sendo revelado para que os principados e potestades seja manifesta a sabedoria de Deus pela igreja, pelo novo homem, envolve sofrimento. Porque não vai acontecer sem sofrimento. Porque vencer por vencer, Deus podia vencer sozinho. Se Ele vai vencer conosco, nós podemos sofrer. Deus não sofre. Deus sofre por amor a nós, mas Ele não sofre. E o diabo acha que todo mundo tem que vencer vencendo. E Deus vence perdendo. Então, para aceitar o que Deus quer de tirar essa amizade que continuou, de terminar com essa inimizade que não terminou com a cruz e devia ter terminado, e que no início tinha uma glória e depois voltou sem ficar agora, nós temos que sofrer em favor de Israel, porque aí o diabo será envergonhado. Porque o diabo fala, não, Jesus fez porque ele é filho de Deus, agora você não conseguiu Deus. Esse pessoal só quer vencer, eles só querem ganhar, eles só querem sair por cima. Mas o que vai envergonhar os principados e potestades é que nós seremos como Jesus. Então não termina a história com vitória sem cruz. John Noble diz que todo pôr do sol é em sangue. Então, gente, antes de todo Israel ser salvo, grande parte da nação de Israel vai morrer.
grande parte de Israel vai ser sofrido. E o que já está vai ser um remanescente. E esse, todo esse remanescente, vai ser salvo. Primeira nação da terra que todos vão ser salvos. É uma coisa clara nas Escrituras. Então, hoje, nós já estamos vivendo um antissemitismo violento, que só tinha na Alemanha antes do Holocausto, e agora está mundial. E isso não vai embora, isso vai aumentar. Então, já tem possibilidade de sofrer nós combatendo fake news sobre Israel. Porque foi só, por exemplo, nós tivemos em Israel agora, o Douglas Gonçalves e a esposa dele começaram a publicar coisa, começou o pessoal a meter lenha neles. Então, se você quer dar a cara a tapa, você tem que ser um divulgador da verdade e não das mentiras que o fake news está fazendo. Porque o BBC, o New York Times e todo esse pessoal pega o que Hamas fala e coloca como verdade. E os jovens de Harvard, de Yale, de todas essas faculdades de renome, são idealistas. Eles querem defender os inocentes, eles querem justiça. Jovem é assim, ele não quer só, ele quer, e aí sai pra rua, e com bandeira do Hamas. Gente, o LGBT, com bandeira do Hamas, eles seriam os primeiros a ser mortos lá, porque o homossexualismo no islamismo é morto na hora. E os caras são inteligentes. É para ser inteligente? Tá indo para Harvard? É burro! É idiota! Do rio ao mar, Palestina será livre. Palestina, para começar, é Israel. Não é? O nome que foi dado para Israel eram os judeus. E agora, então assim, o fake news está tomando os mais inteligentes do mundo, que vão ser os futuros jornalistas, advogados, engenheiros, são as pessoas que saem dessas faculdades. Gente, e nós todos temos acesso, graças a Deus, a notícias reais, com fotos, com vídeos. Estou assistindo agora. Estão atacando lá os Drusos lá na Síria. Israel está indo lá defender eles, apesar de estar lutando em 7 frentes. Você entende? Estão massacrando, entrando nas famílias, matando, acabando. Tem notícia no mundo? Não. No Sudão mata milhares de pessoas, em Nigéria mata milhares de pessoas, genocídios horríveis, fomes horríveis na Etiópia, nos lugares. Ninguém fala nada, porque se não tem judeu, não tem notícia. É o que fala assim, no Jews, no news. Mata um ou outro, 20 na fila de pegar ajuda lá em Gaza, foram mortos de estampeio e diz, não, é judeus. Não, os judeus estão protegendo eles. Você entende? Agora, vocês, cada um de vocês, tem poder na mão que nenhuma outra geração teve. Nós temos as redes sociais, nós temos acesso à verdade. Eu posso indicar para vocês onde eu pego notícias que é de gente que sabe, que publica as coisas exatamente, que publica os vídeos, que publica as coisas exatamente, e pouco tempo depois o Fox News começa a fazer a mesma coisa. Então eu sei que não é teoria de conspiração, não é coisa inventada. Pelo contrário, o Hamas publica imagens de 10 anos atrás, de outros países, de Benin morrendo de fome, que não é nada a ver de Gaza. Você entende o que eu estou falando? Eu estou querendo dizer que os dias onde nós vamos ter que sofrer esse perseguido por causa do nosso amor aos judeus estão chegando, está próximo. E você tem que saber, você vai com a maioria? Você vai, eu não, vou ficar neutro, igual estava no Holocausto? Os cristãos, neutros, vendo aquelas filhas de judeus sendo levados? Ou você vai ser como aquelas pessoas que subiram em cima dos trens, entregaram passaporte falso, tal, para os judeus para eles não serem mortos? Você vai dar a cara a tapa, ou você vai ficar na sua? Você entende? Então, assim, não envolve só crer, só ter uma teologia. Envolve você falar coisas nas redes sociais, envolve você defender abertamente, envolve você estar numa sala de aula e ser o único que defende os judeus. Meu genro está lá em Chipre, no lado turco, fazendo pós-graduação em relações internacionais, e os caras tudo bebem essas informações, todo mundo contra. E ele faz um trabalhão mostrando documentadamente que é mentira, que não é verdade, que Israel não é isso. E o chefe, o orientador dele fala assim, não, você não pode falar isso, porque isso não sei o quê. Ele continua falando, e aí o cara teve que admitir que academicamente você está certo, deu nota máxima para ele. Quer dizer, é uma raridade, porque normalmente esses caras não vão ligar para a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, assim, eu só queria dizer
que nós não podemos ficar assim achando que isso é popular, que apoiar Israel é popular, sim, que não, nós temos que estar disposto a dar nossa vida no que Deus exigir, para que nós sejamos um só homem e respeitamos Israel como Israel é, entendeu? Então assim, essa visão do amor de Deus, do plano de Deus, da genialidade de Deus, de fazer dois distintos depois unir, vai custar caro, não vai ser popular, né? Os messiânicos judeus sofrem demais porque são perseguidos pelos árabes e perseguidos pelos judeus, entendeu? Eles são perseguidos dos dois lados, então não tem, assim, não é um caminho fácil. Nós precisamos entender que a vitória final é garantida, mas o caminho para lá é bem escabroso, e o cenário mundial está armado para isso. E o que vai mostrar os principais potestades, como é que fala? Manifestação da sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, é que nós não somos, sabe, pessoas que levantam bandeira e vai para a rua e sabe, e esconjura os homossexuais, esconjura todo mundo. Eu sou contra aborto, eu sou contra esse. Pode ser até bom, mas nós estamos dispostos a sofrer, nós estamos dispostos a ajudar, nós estamos dispostos a não falar contra aborto, a acolher os nenéns que estão rejeitados, a acolher as meninas que estão sofrendo, sabe? Nós somos um povo que não tem partidarismo, não é direita e esquerda, nós somos pessoas de Jesus, do reino de Deus, e nós defendemos a justiça, defendemos as coisas, mas não querendo vencer, querendo ganhar, querendo ser popular, mas querendo pagar o preço, fazer as coisas caras, né? E preparar o povo para isso, ser sóbrio, ser de sóbrios. Não vai, o Brasil inteiro, gente, está dormindo, a igreja está dormindo, a igreja brasileira, sabe, o Brasil está indo para um rumo assim, de um desastre econômico de um tamanho monumental. Tem milhares de pessoas no Brasil já sofrendo, mas o aeroporto está cheio de gente rica, as ruas, as estradas estão cheias de caminhões, tem muita gente achando que não vai ter problema, mas já tem problema, sérios, sabe, pertinho, né, das praias ricas onde tem esses resorts, atrás, logo na rua atrás, tem gente sofrendo, passando fome, crescendo sem saber ler, sem saber nada, sabe? Então assim, nós precisamos orar para que Deus nos acorde que essa multiforme sabedoria de Deus inclui sofrimento, inclui dar vida, inclui realmente entender e estar perto dos que estão morrendo, dos que estão sofrendo aqui mesmo, sabe? É uma coisa assim, só queria Tem uma música que a gente costuma cantar, um trecho dela fala: a igreja surpreenderá principados e potestades se entregarmos as nossas vidas pelos nossos irmãos. E essa entrega ela é pelos nossos irmãos judeus, mas uns pelos outros. Então, o que o Senhor quer ver é essa palavra se tornando carne em nós. Jesus é a palavra que se tornou carne. Ele fez com que essa realidade se tornasse possível na igreja agora. Então, o que Deus quer fazer é surpreender principados e potestades através da igreja. Realmente é o plano mais difícil, né? Qualquer um de nós faria a coisa de forma automática, mas Deus ele quer ver essa realidade que o Haroldo falou da morte, do sofrimento. A igreja precisa parar de ver a morte e o sofrimento da perspectiva humana e ver da perspectiva de Deus. Que o Senhor traga a revelação para nós. Que nós precisamos da palavra viva. Que nós precisamos abraçar a realidade das Escrituras. Não de conhecer teoria, mas de entrar nessa história, né? Mistério, né? Esse agora. Nós precisamos clamar por isso. Esse é o objetivo, irmãos. É que encha o nosso coração de clamor, oração. Senhor, faz mais uma vez na sua igreja. Derrama revelação, graça,
A gente quer tocar na verdade da palavra. Não é para pensar certo, não é para teoria, né? No fim de tudo, não é esquerda, não é direita, é quem vai dar a vida. É isso. Quem vai dar a vida. Não basta estar certo. Não é nada você estar certo. Tem um monte de gente aí que está certo e está indo para o inferno. Porque está vivendo para si mesmo. Está vivendo como o Daniel falou mais cedo, né? Está mexendo com as coisas de Deus, mas para o seu próprio benefício. Então a mentalidade da carne é uma mentalidade de preservação. A carne, ela quer ser preservada. Ela quer ser preservada da dor, do sofrimento. A mentalidade da cruz é Jesus falando: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Que o Senhor possa fazer isso na igreja. Que essa seja a nossa oração. Esse é o avivamento que Deus quer derramar. E o problema maior do momento é que todo mundo acha que o mal está em alguém, está em algum lugar, está em algum movimento. E o Solzhenitsyn diz que a linha de bem e o mal passa no coração de cada ser humano. Ele foi preso, mas ele falou: eu poderia facilmente ser um dos torturadores. Eu não acho que o mal está nos meus torturadores. O mal está dentro do coração de cada ser humano. Então isso que o Cristóvão falou sobre pericolese, sobre essa dança, é que a individualidade, apesar de nós sermos você não pode seguir a massa, você não pode seguir a moda, você não pode ficar perdido no meio da multidão. Você é uma pessoa e você vai responder a Deus por suas ações, e você não vai de embrulho. No dia do juízo você vai enfrentar Deus olho no olho, só você e Deus. Você não vai poder falar: meu pastor, meu mentoreador, meu Deus, não, senão ele não vai. Essa desculpa não cola com Deus. Então cada um de nós tem que tomar uma decisão sobre isso que ele falou: eu vou dar minha vida ou não? Eu vou acompanhar o que é fácil? Eu vou me proteger ou eu vou me sacrificar? Então, é uma decisão pessoal. Nos últimos dias, isso aí que é a coisa mais forte. As pessoas, por exemplo, tem um ensinamento sobre autoridade espiritual que é muito errada, que se a autoridade espiritual manda você fazer uma coisa, você faz aquela coisa sem questionar. É errado. Nós temos que formar pessoas que sabem que você é responsável. Você não vai poder jogar a culpa em sua autoridade espiritual. Se ele manda você fazer uma coisa, você não deve fazer, a não ser que você tenha convicção de Deus. Entendeu? Então a responsabilidade individual é muito importante. Muito importante. Então todos nós precisamos levar isso muito a sério. Porque você não vai carregar ninguém com você para o dia do juízo. Você e Deus, mais ninguém. Então nós temos que criar nossos filhos com essa finalidade. Então, quando eles são novos, quando falo de filhos, eu falo de que ele estava falando de cedo, de legado. Mas, e quem não é casado, então não tem legado? Tem uma geração todinha precisando ser adotada. Assim, você não precisa ser casado e ter filhos para ter legado hoje. Você tem filhos espirituais, você tem pessoas que você cuida. Sabe? Se você é coluna na casa de Deus, coluna suporta peso. Não tem ninguém na igreja que não devia ter peso. Ou você é só um assistente, só uma pessoa assistindo. Entendeu? Então, nós temos responsabilidade pessoal. Nós temos que informar isso nos nossos discípulos, nos nossos seguidores, nos comandantes mentoriados. Nós temos que falar assim: não dependa de mim, não olha para mim, eu posso falhar, eu posso, como Paulo, ser anátema, se eu largar, só termina a história quando termina. No último dia da vida você pode anular tudo que você fez. Você entende? Então assim, não é como você começa, é como você termina. Então a gente precisa inculcar nas pessoas que dependem de nós, nós precisamos inculcar as pessoas que elas precisam ter responsabilidade. Não vai entrar na massa, não vai me acompanhar assim cegamente. Julgue, olha, confira e não siga cegamente. Entendeu? Isso que nós temos que criar um povo que fica em pé sozinho. Quando vai para a cadeia, ele sozinho, sem Bíblia, sem pastor, sem ninguém, ele defende a causa de Deus. Porque ele tem integridade. Porque ele tem Deus. Acho que a gente pode orar um pouco por isso.
Pedir para que o Senhor derrame graça, revelação, nesse agora na igreja, nesse agora